Amém. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os nossos irmãos aqui presentes, todos os nossos irmãos através da internet. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, na residência do nosso precioso irmão Joadir, né? Agradecemos a disponibilidade do irmão ceder seu lar para estarmos aqui neste companheirismo precioso, né? Sem pensar, deu certo no aniversário do senhor, né? Não foi nada premeditado, né? Deixa Deus fazer, né? Graças a Deus. Hoje nós estamos cheios de músico aqui, né? Guitarrista, baixista, tecladista, sanfoneiro, né? Graças a Deus a residência do irmão está cheia, irmão Jorge. Pelo menos uma vez por ano nós enche ela, né? Graças a Deus. A gente agradece a presença de todos. Eu quero ler uma escritura aqui, porque nós temos aqui duas princesas para nós dedicarmos a Deus, né? Apresentarmos ao Senhor. Nós vamos ler aqui a escritura de São Marcos. São Marcos capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam ao que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém? Nós vamos pedir para os dois casais trazer os seus filhinhos aqui. Nós vamos cantar aqui uma estrofe do hino, Vinde Meninos, e em seguida nós vamos fazer esta oração. Graças a Deus. Então nós temos aqui a irmã Samara e o irmão Júlio com a pequena Alice. E também a Samela e Water, tá certo? Com a pequena Serena, duas princesinhas, né? Eu quero fazer primeiramente uma oração pelo casal, tá bom? E em seguida a gente pega as princesinhas aí para apresentar, tá bom? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, estamos diante do Senhor num momento muito prazeroso, Pai, de ver os teus filhos reunidos aqui, e estes dois casais, Pai, trazendo estas preciosas joias que o Senhor as deu, Pai, para oferecer ao Senhor e dedicar ao Senhor, Pai. Eu oro pelo Senhor Júlio e a senhora Samara aqui presente, junto com a princesinha, Pai, a Alice, que o Senhor deu para eles como um presente. Eu oro para que eles possam, Pai, dedicar o seu filhinho ao Senhor. Eu oro para que eles possam encher o seu coração do amor, ó Pai, dedicando também suas vidas ao Senhor. Que eles possam sentir em sua alma a necessidade, ó Pai, da salvação, ó Pai, do perdão e de entregar suas vidas à palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida deste casal. Também o irmão Júlio e a irmã Samara, Pai, eu abençoo este casal também, que tem trazido aqui, Pai, tem tido fé para trazer sua filhinha para dedicar ao Senhor. Que o lar deles sejam abençoados e que os anjos do Senhor acampem ao redor do lar deles também, Pai. Que eles possam, ó Pai, seguir firme, dedicando esta criança ao Senhor, ensinando ela a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo.
Amém, amém. Então vamos pegar aqui, ó. Peguei todo jeito já de segurar, né? Deixa eu ver que microfone aqui. Olha que princesinha. Feche os teus olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu tomo essa criança, Pai, na minha mão, representando a mão do Senhor, para abençoar a vida desta criança, Pai. Que o Senhor possa encher ela do Teu Espírito Santo, que ela cresça saudável, Pai. Nós colocamos ela na mão do Senhor para que o Senhor cuide dela, Pai, e cuide para que ela cresça uma mocinha cristã, carregando o caráter de uma cristã, Pai, servindo e honrando o Senhor através da sua palavra. Nós dedicamos a pequena Alice ao Senhor, Pai, que ela possa crescer uma cristã, ó Pai, cheia do Teu Espírito Santo, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E a serena. Tomara que ela fique serena aqui, né? Senhor, meu Deus, aqui também está esta joia preciosa, Pai, que o Senhor tem dado na mão deste casal. E nós queremos, com toda a fé que temos aqui, Pai, unir o nosso coração para dedicar e apresentar ao Senhor a pequena Serena, Pai, para que ela seja, ó Pai, uma moça cheia do Teu Espírito Santo, Pai, cheia da virtude cristã, cheia do caráter cristão, que ela cresça amando a Sua palavra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor dê para os seus pais condições, Pai, de poder ensinar a sua filha, Pai, o caminho do Senhor. Nós entregamos a pequena Serena nas mãos do Senhor, para que toda a vida que ela estiver nesta terra, Pai, ela seja protegida, guardada pelo poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos ao Senhor. Amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe, irmão. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, né? É um privilégio a gente poder apresentar, né? Os vovô, o bisavô, né? O Monjoadir agora é bisavô de 2 princesas, né? E as vovós ficam tudo babando, olhando as princesinhas, né? Mas graças a Deus. Nós vamos tomar a escritura desta noite, né? Para falarmos um pouquinho da palavra, porque a palavra é a principal coisa da nossa vida, né? A palavra, ela é o que nos dá vida. Nós estamos aqui por causa da palavra. Cada um de nós aqui fomos formados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais importante que existe para nós, né? E é bom sempre a gente frisar isto aqui. A gente fala muito sobre Brana, né? Às vezes as pessoas podem não entender a gente falar outros nomes aqui e pode até pensar que nós estamos adorando um homem, né? A gente deixa bem claro aqui que nós não adoramos um homem. Nós adoramos o homem Jesus Cristo. Deus feito carne para cada um que pode crer nisso. Então, o único Deus que nós temos e adoramos é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos ciência e revelação de que este Deus chamado Jesus Cristo, Ele mesmo disse que Ele enviaria profetas, sábios e escribas. Jesus, Ele é o verdadeiro Deus de cada um de nós aqui, mas Ele prometeu trabalhar com o homem. O homem é o agente de Deus. O homem só vai ouvir Deus através de um homem que Deus usa. Em cada geração foi assim, né? A Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado através dos profetas, dos patriarcas, nos últimos dias, ou seja, no tempo de Paulo ali, né, dos apóstolos, Ele falou através do Filho, né, o Senhor Jesus Cristo, que era Deus em uma carne. O Filho não é um homem à parte do Pai. O Filho é o corpo onde o Pai habitou para se manifestar para nós. Então nós vamos falar muita coisa nisso, porque a coisa mais importante nesta noite para cada um de nós que esperamos ser salvos e perdoados é reconhecer que Jesus Cristo
não é um Deus menor, não é uma segunda pessoa, não é uma força ativa de Deus, não. O Senhor Jesus Cristo é Deus, o Todo-Poderoso, revelado em carne. Deus é Espírito, nenhum homem viu ou poderá ver Deus, porque Deus é Espírito. Mas Jesus é a imagem expressa deste Deus invisível, para que nós pudéssemos ver Deus, para que nós pudéssemos tocar Deus, ele teve que se fazer carne em Jesus Cristo. Chama filho porque saiu do Pai, saiu do Pai, por isso chama filho, mas filho é a outra forma de Deus se expressar. Primeiramente Deus se expressou através de uma coluna de fogo, que é a palavra, e da palavra, este Logos, que é a coluna de fogo, ele veio a um corpo de carne. A presença de Deus na terra era o Senhor Jesus Cristo. A pessoa de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo como único Deus e Salvador da nossa alma. E Deus deixa claro em sua palavra que a menos que o homem tenha esta revelação e creia que Deus veio em carne, ele jamais alcançará a vida eterna. Ele sempre permanecerá um pecador incrédulo. Foi Jesus quem disse isso. Se não creres que eu sou Deus, que eu sou o Pai em forma de carne, morrereis em vossos pecados. Então nós vamos falar um pouquinho em torno disso. Eu quero ler aqui com os irmãos, em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Quem não tiver a Bíblia, somente ouça com atenção, A palavra de Deus, ela deve ter a máxima atenção que pudermos dar a ela. Diz assim, 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Pai querido, queremos nesse instante pedir a ajuda, o auxílio do Senhor, para falarmos daquilo que mais importa para o ser humano, Pai, a Tua palavra. O Senhor nos dê graça para expressar da melhor forma possível, Pai, de forma que aqueles que não entendam possam entender. Daqueles que ainda não têm tido revelação, Pai, de quem é o Senhor, que eles possam receber, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa audiência visível aqui e aquela nossa audiência que está através da internet também, esperando, Pai, o partir deste pão. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar-nos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Brana, ou Branham, A gente costumado falar Brana, mas é Branham, Branham. O mistério da piedade. Então nós falamos sobre Brana como um profeta que Deus usou, um grande profeta, como falamos de Paulo, como falamos de Pedro, como falamos de Irineu, mensageiros que Deus usou para ser a sua voz, a sua boca na terra. Mas os judeus, eles tiveram o privilégio de não só de ouvir profetas, mas os judeus tiveram o privilégio de ouvir o profeta dos profetas, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não era simplesmente um profeta como muitos querem apresentar ele, As pessoas, são poucas as pessoas que têm a revelação deste grande mistério da piedade. Deus se fazendo carne. E as pessoas só terão um entendimento claro disso se elas conseguirem uma experiência real com Deus. É uma revelação individual. Deus trata com cada um de nós individualmente. E a menos que o Espírito Santo revele para você quem é Jesus Cristo, jamais o ser humano terá capacidade de interpretar isto, Porque é um grande mistério. É um grande mistério. O apóstolo Paulo pregou o grande mistério da piedade. O quê? Aquele que se fez carne entre nós, o próprio Deus.
Jesus Cristo é o grande mistério da encarnação de Deus. Deus manifestado em carne. Como falamos, não uma segunda pessoa da Santíssima Trindade, não uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo era o próprio Pai, Deus em forma de carne. Esta é a revelação que todos nós devemos ter, pessoal. E os estudiosos, os grandes homens, eles tentam de todas as maneiras explicar esta encarnação, mas Jesus Cristo, para muitos, e não só para os indoutos e aqueles que não têm estudo, mas para os grandes teólogos, sábios, Jesus continua sendo uma pessoa misteriosa para eles. Por mais que eles preguem que Jesus é Deus, né, eles sempre pensam em Jesus como um Deus menor, né, como um Deus filho. O profeta disse que se Deus enviasse um filho à parte dele para pagar o preço do pecado, Deus seria injusto. Né? É como eu tendo uma dívida, tá certo? Mandar o meu filho pagar. Deus não fez isso. A Bíblia, ela fala claramente para nós que nós fomos comprados pelo sangue de Deus. E nós temos que ter revelação que Deus é espírito e não sangra. A única forma de Deus, o espírito sangrar, foi criar um corpo no ventre de Maria. O ventre de Maria abrigou o óvulo de Deus e a semente de Deus. O óvulo não era de Maria, como muitos querem pensar, certo? Deus deu a Maria o óvulo e a semente. Porque num nascimento natural sexual, a mulher é que dá o óvulo para o homem a semente. Mas no caso de Jesus Cristo, Deus criou para ele o óvulo e a semente. Por isso, Deus, quando ele nasceu e foi gerado no ventre de Maria, não houve nenhum consórcio humano, não houve nenhuma sensação. Maria não tem nada a ver com o Senhor Jesus. O próprio Jesus disse para ela: mulher, o que tenho eu a ver contigo? Quando Maria foi comunicar ele, se eu não me engano, da falta do vinho, né? Ele disse para ela: mulher, ele disse, mamãe, não, mulher, o que tenho eu contigo? Maria foi uma incubadora, mas Maria era virgem e nunca conheceu homem algum, muito menos teve sensação, porque se você pensa nisto, você traz aí algo que não é verdade sobre o corpo de Jesus. Então Jesus era óvulo e semente de Deus. Um corpo criado para que Deus, o Espírito, tivesse sangue. Porque fomos comprados com o sangue de Deus. Este é o grande mistério da piedade que cada um devemos ter esta revelação se quisermos obter perdão e salvação. Porque, irmãos, nós vamos ver aqui claramente que o que nos dá fé de salvação é o mistério da piedade, Deus se fazendo carne. Esta revelação produz em nós fé de salvação. Se você não tiver esta fé, esta revelação de que Jesus Cristo é o próprio Deus, o mistério da piedade, o grande mistério, Deus, o grande ser eterno, o Espírito, se fez carne para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Eu tenho certeza que se você é um eleito nesta noite, e se você ainda não teve esta revelação, e Deus te der, é impossível nós não nos convertermos a Deus, tendo revelação de que Deus, ali no seu suntuoso manto de glória, na sua eternidade sem fim, perfeito, Deus era perfeito em tudo, Deus não precisava de nada para ser feliz, ser alegre, Deus era a fonte da perfeição. Irmão, Deus não precisava de nós para ser feliz, é nós que precisamos de Deus para ser feliz. Deus era perfeito em si mesmo, Deus era cheio de gozo, de paz, de alegria, sem nós, porque Deus é perfeito.
Mas ele tinha um amor genuíno. Por isso ele se fez carne. Tomou um manto de carne. Desceu na terra. Se sujeitou a homens ímpios, cruéis. Para que ele pudesse pagar o preço do nosso pecado. Então, esta revelação para o eleito tem que impactar ele. Quando o homem ouve que Deus, não outro ser, não um filho à parte do Pai, não um outro Deus, não, o próprio Deus veio para pagar o preço do meu pecado. Isso deve trazer o nosso coração a um nível de fé, a ponto de nós nos arrependermos e falarmos, como os discípulos ali falaram para Pedro: o que faremos, varões irmãos? Amém. Pedro tinha dito claramente: este que vós crucificastes, a este Jesus, homem, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Sabe o que é Senhor? Senhor é Deus. A Bíblia diz que só o Senhor é Deus. Então, Deus o fez Senhor, Deus e Cristo. Para quê? Para pagar o preço do nosso pecado. Então, isso tem que constranger o coração de cada um eleito. Que este ser magnífico e perfeito, de infinito amor e bondade, se fez carne para pagar o preço do nosso pecado. Isso deve nos constranger, isso deve nos condenar, né? Porque os discípulos eles foram constrangidos por causa do pecado que eles cometeram. Irmãos, não foram os romanos que colocaram e mataram Jesus. Se existe alguém culpado da morte de Cristo, é cada um de nós aqui que cremos em Jesus Cristo. Não foi os romanos que mataram Jesus, não. Foi o nosso pecado. Jesus, por amar cada um de nós aqui, ele se fez pecado e permitiu que os romanos o matassem. Então, Deus, ele se revestiu de carne para pagar o preço do nosso pecado. E foram os nossos pecados que trouxeram o coração de Deus a se compungir de amor por nós, a ponto dele descer e não querer fazer outra criação. Ele poderia olhar para cada um de nós aqui, incrédulo, sem valor algum, nós não temos mérito nenhum, somos culpados. E o veredito é dado, somos dignos de morte, não temos céu para ir, temos inferno. Merecíamos o inferno, Deus nos deu o céu. Amém. Merecíamos a morte, Deus nos deu a vida. E ninguém tem dignidade nenhuma. Não devemos olhar para nós e sentirmos que merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos. É o contrário. Nós merecemos punição. Nós merecemos o inferno. Então, isto deve compungir cada um de nós, a ponto de nós realmente nos arrependermos. Olhar para dentro de nós e sentir um profundo pesar por causa de mim. Por causa de você. Foi eu que coloquei Jesus lá. Se ele não me amasse, ele não iria lá. Mas porque ele amou cada um de nós, ele foi até lá. E isto deve nos constranger a ponto de criar em nós um desejo voluntário de abandonar o pecado. Abandonar a vida dissoluta. Abandonar a mentira, o adultério, a desonestidade, a falsidade. Abandonar os apetites errados da nossa vida, abandonar a corrupção da carne e entregar nossa vida, porque Ele valorizou nós, Ele nos valorizou. E que valor nós tínhamos? Nenhum. Nós não tínhamos valor nenhum, mas Ele nos valorizou a ponto de este grande mistério que as pessoas não compreendem. Como que este Deus eterno, criador de todas as coisas, magnífico em glória, excelso em glória, veio a ser carne por causa de nós. A encarnação de Deus, irmãos, só teve um objetivo: nos resgatar do pecado. E olha que ele não precisava de nós. Deus poderia ter falado: vocês pecaram, Adão e Eva, nós estávamos representados em Adão e Eva, nós viríamos através de Adão e Eva, mas Deus olhou, ele poderia dizer: vocês estão mortos, vou aniquilar e começar uma nova raça, porque vocês não prestam. Não. Ele fez maior, ele tomou nós, uma raça caída, corrompida,
sem nenhuma esperança. Não, eu vou fazer algo mais difícil ainda. Eu vou tomar este homem aqui, que não presta, que é mentiroso, que é covarde, que é sujo, e vou transformar ele. Amém. Entendeu? A excelsa glória de Deus, ele é mais magnífico ainda, porque ele fez algo mais impossível ainda, do que nos exterminar e levantar uma raça nova de novo, que pudesse crer e obedecê-lo. Não, ele foi além. Ele olhou o nosso baixo estado, a nossa degradação, o nosso mau caráter. Falou, eu vou restaurar este. Amém. Por isso, a noiva do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, ela é pura e sem mancha, sem mácula. Você pode ver pecado em mim, eu posso ver pecado em você, mas Deus, o grande mistério da piedade, não vê nenhum pecado em você. Amém. Tá certo? Porque se Deus ver pecado em mim e em você nesta noite, Ele está lutando contra si mesmo, Ele está anulando o que Ele fez. Mas Ele pagou o preço do pecado, cancelou o nosso primeiro nascimento. Esse primeiro nascimento sexual nosso caído, que causa morte, doença, tristeza. Ao você aceitar este grande sacrifício, tendo revelação do grande mistério, Deus se fazendo carne. Quando você tem esta revelação, aceita isso, este nascimento sexual caído, porque é uma vontade permissiva de Deus, não é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita é que nós viéssemos da semente original. A semente original é o poder da palavra falada. Como Adão veio, pelo poder da palavra falada. Amém. Mas nós somos representados em Adão, no pecado de Adão e Eva. Então Deus, Ele aniquilou na cruz do Calvário, Ele pôs fim a este nascimento caído, sexual, para que nós pudéssemos reconhecer o seu sacrifício e nascer de novo de sua palavra. Amém. Agora, crendo, porque nós morremos porque descremos da palavra de Deus. Todo homem, toda mulher que não crê na palavra está morto diante de Deus. Deus não te vê, Deus não te reconhece. Deus só vai reconhecer cada um de nós no instante em que nós reconhecermos nele o nosso perdão, aceitarmos a Ele como nosso Salvador. Deus cancela o nosso passado. Deus cancela e joga no mar do esquecimento, para nunca mais se lembrar do homem e da mulher ruim, mal que nós éramos. E para viver uma nova vida, uma novidade de vida para Ele. Quando você faz esta profissão de fé, Deus te vê. Não como um homem velho do velho nascimento, não, deste novo nascimento, da palavra, da água, do batismo e do Espírito de Deus. Amém. Aí você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então, este reconhecimento, irmãos, é a coisa mais importante que existe para nós. Pode parecer rudimento, né? Pode parecer rudimento. Jesus foi o grande mistério da piedade em carne. Mas Deus não teve só um mistério da piedade em carne. Você tem que saber que Deus se manifestou 3 vezes em carne na terra. Então nós temos o primeiro mistério da piedade com Abraão, quando Deus e 2 anjos desceram para falar com Abraão. E nós temos o segundo mistério da piedade na volta de Jesus Cristo, né? Ou seja, quando Jesus se encarna, você tem o segundo mistério da piedade. Novamente Deus, que é o verbo, a palavra, se faz carne. Tá certo? E novamente, no tempo do entardecer aqui, que é a nossa mensagem, que é a nossa oportunidade, né? De ver o dia de Deus. Como o próprio Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o grande mistério da piedade no tempo dele. Quando Deus e 2 anjos desceram em carne. E o que deu a Abraão, nós vamos chegar nisso mais para o fim, né? O que deu a Abraão poder de ser rejuvenescido, Sara de ser transformada de uma mulher de 90 anos para uma jovem de 20 anos. Abraão de quase 100 anos para um jovem de 20 anos. Quem fez isto? O mistério da piedade. Quando Deus visitou o eleito Abraão. Isto, existe muitas controvérsias no meio do povo religioso aí,
eles não admitem que o terceiro que ficou com Abraão era Deus, o mistério da piedade, Deus feito carne. Isto continua, meu irmão, viu? Isto continua. Melquisedeque é uma pessoa misteriosa para os judeus. Jesus é uma pessoa misteriosa para os judeus e muitos gentios. E Brana é uma pessoa misteriosa também nesses últimos dias. As pessoas não conseguem ver a encarnação de Deus, porque parece loucura para elas. Isso desequilibra a mente carnal. Isto confunde a mente intelectual. Os grandes sábios não conseguem entender como que Deus se faz carne em um homem comedor de feijão. Amém. Mas Deus fez isto com Abraão. Então, sempre foi, né? Sempre foi e sempre será para o homem crer, reconhecer esse grande mistério, Deus se fazendo carne. Sempre foi inconcebível para a mente humana Deus ser um homem, um ser humano, Deus comer, Deus beber. Isso desequilibra qualquer um. Eles pensam num Deus sobrenatural. Sempre o homem pensa num Deus imenso, infinito, grande. E quando este mistério se faz carne, eles não conseguem entender. Isso desafia a sabedoria humana, porque isto é dado para homens e mulheres simples que podem crer. Nós não entendemos como Deus se fez carne, nós cremos. Isso é o que é importante, é crer. Mas por que você crê? Porque a obra deste homem, nenhum homem pode fazer. Amém. É assim que você vê a vindicação de que aquele homem, a obra, o que ele está fazendo, realizando, nenhum homem faz. Nicodemos disse isso. Deus, ele prova o que ele é. Por isso Jesus, ele disse, se não creres que eu sou, morrereis em vosso pecado. Sabe o que Jesus está falando? Se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrerão na vossa incredulidade, no vosso primeiro nascimento sexual. Este primeiro nascimento sexual é morte. Cada um de nós que viemos através do sexo, vamos nascer, ficar jovens, morrer, ficar velhos e apodrecer numa sepultura. Todos nós. Isso aí é o curso natural das coisas. Certo? Precisa-se de uma intervenção divina para que eu e vocês voltemos à vida novamente. Precisa de algo sobrenatural estar hoje, aqui em cada coração. Se você for só um homem natural hoje, não crendo na palavra, não concebendo o nascimento de Deus na terra em um corpo humano, você sempre será um homem natural e não há ressurreição para você e para mim. Nós precisamos de ter dentro de nós, nesta noite, algo sobrenatural, uma crença absoluta em Deus, na sua palavra, crendo que o grande mistério, Deus sempre é o grande mistério, que Ele se fez carne, um homem, bebeu, dormiu, comeu, morreu, mas ressuscitou. Então, nós não adoramos nenhum homem aqui. Nós adoramos unicamente o Senhor Jesus Cristo. Mas nós cremos que Deus se manifestou de outras formas. Amém? Amém. Então, a encarnação de Deus sempre foi e continua sendo. A encarnação sempre foi e continua sendo um grande mistério, né? Motivo de controvérsias, motivo de discussões intermináveis. Paulo falou sobre Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe o que Paulo fala dele? Melquisedeque deu ceia para Abraão. Melquisedeque, esta pessoa misteriosa que apareceu para Abraão, não tinha pai, não tinha mãe,
não tinha início de vida e nem fim de vida, nem genealogia. Melquisedeque era uma pessoa misteriosa, mas era, diz a Bíblia, semelhante. Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus. Agora, quem é o Filho de Deus? Vamos lá para o princípio. Quem é o Filho de Deus? Não é um Deus à parte do Pai, não. Filho de Deus é aquilo que saiu do invisível para o visível. Amém. Filho de Deus é aquela coluna de fogo que está ali, ó, que foi fotografada, né? Aquela coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham. Aquele ali é a pessoa misteriosa. Aquele halo de luz é o grande mistério de Deus. Chamado Filho de Deus, porque de Espírito Deus veio a ser Logos, um halo de luz, uma coluna de fogo. É o profeta que ensina isso. Deus, tudo o que era Deus, veio para dentro de um ser chamado Logos, coluna de fogo, Filho de Deus. Filho de Deus é Espírito. Filho do homem é um profeta. Então, veja, esta pessoa misteriosa chamada Melquisedeque, que deu ceia a Abraão. Abraão lavou os pés de Melquisedeque. Abraão deu a comer e a beber a Melquisedeque. Porque ela é uma pessoa misteriosa, os grandes estudiosos não podem compreender. Eles querem qualificar este terceiro anjo, que ficou com Abraão, que era simplesmente um mensageiro homem, um mensageiro humano. Porque Deus não come, Deus não bebe, Deus não soa. Ele chegou para Abraão, ele estava suado, descalço, com os pés sujos. É isso que causa distúrbio na mente dos intelectuais e das pessoas que não são eleitas para ver. Eles não concebem o grande mistério da piedade. É o que? Deus, o ser infinito, ser um homem de carne, um comedor um bebedor de leite com Abraão, um comedor de carne. Abraão lavou os pés de Elohim. Amém. Isto continua a ser um grande mistério. O apóstolo Paulo disse, e de difícil interpretação. Semelhante ao Filho de Deus. Paulo disse que era difícil, ele tinha muito o que dizer sobre Melquisedeque, porque era de difícil interpretação. Mas sabe por que Paulo não falou? Porque isto era para o anjo, o sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, este segredo, esta difícil interpretação seria dada pelo último anjo, o sétimo anjo, porque na trombeta do sétimo anjo, o segredo de Deus, todo o segredo de Deus, inclusive a pessoa misteriosa de quem era Melquisedeque. Paulo podia dizer, difícil interpretação, mas quando tocar a trombeta do sétimo anjo, sabe o que ele vai pregar? Quem é este Melquisedeque? Amém. Então, na trombeta do sétimo anjo, os eleitos do último dia compreenderão quem é este ser misterioso chamado Melquisedeque. Amém. Aí vem William Branham e diz, Melquisedeque era a parte anterior de Jesus Cristo. E mais coisas que o profeta fala, né? Então veja, uma pessoa misteriosa. Apareceu para Abraão, comeu com Abraão, bebeu com Abraão, deu ceia para Abraão. Melquisedeque, ele é uma pessoa misteriosa porque os grandes estudiosos não compreendem como que Deus recebeu o dízimo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão deu dízimo de tudo para Melquisedeque. Agora, eu te pergunto, que dízimo é esse? Como que Deus tomou esses dízimos de Abraão? Não tinha ainda uma tribo levita ali para ser dado. Não tinha um sacerdócio ainda. E a Bíblia diz que Abraão deu para Melquisedeque o dízimo de tudo. E eu creio na Bíblia. Eu não sei como foi isso, mas eu creio que ele recebeu. Eu não sei o que Deus fez com as coisas naturais que Abraão deu para ele. Mas ele recebeu dízimo de tudo. Tá certo? E por isso os grandes teólogos não podem compreender o grande mistério da piedade na tenda de Abraão. Amém. Mas apareceu para Abraão e Sara. Agora, como se sabe que ele é Deus?
Porque depois da aparição do mistério da piedade, o grande mistério, depois que o grande mistério da piedade veio a Abraão, que era velho, quase 100 anos, Sara 90 anos, não tinham filhos, estavam caminhando para a morte, mas depois que o grande mistério da piedade apareceu para o casal, eles voltaram a gerar. Amém. Isto confunde a mente humana. Isto desequilibra qualquer teólogo. Mas nós temos nesta noite uma fé perfeita. Sara e Abraão foram transformados. Isto diz o profeta. Sabe como nós ficamos sabendo? Ele diz, o Filho do Homem, mensagem a Abraão restaurado. O Filho do Homem tem nos revelado isto. Amém. Abraão voltou a ter 20 anos. Irmão, quem pode crer nisso é só eleito. Amém. Sara voltou a ser nova e ter um ventre fértil para Abraão, que agora se tornou viril, recebeu virilidade para gerar em Sara. Quem fez isto? Olha, presta atenção, porque a nossa salvação depende da revelação que Abraão teve. Abraão reconheceu que aquele homem que ficou com ele era Deus, era o grande mistério da piedade na tenda de Abraão. Por que Sara riu, Abraão? Olha ali, a palavra. Você sabe que quem tem discernimento dos pensamentos e intenções do coração é só Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz como uma espada que corta. Tá certo? E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem? Quem é a palavra? Deus. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Tá certo? Por isso, aquele que ficou com Abraão conhecia os pensamentos e intenção de Sara. Estava mostrando que não era um homem. Só Deus conhece o meu coração. Só Deus conhece o seu coração. Mas veja o poder que Abraão e Sara receberam ao ter conhecimento, ao reconhecer que o grande mistério da piedade, o amor, o grande amor de Deus, estava ali encarnado em um homem. Transformando Sara, mudando o nome de Sara e Abraão, e dando para eles de novo a juventude, a força para poder gerar o filho de uma promessa. Amém? Irmão, Deus não fez isso só para Abraão, aquilo era um tipo. Você pensa assim, eu tive o privilégio de ver o grande mistério da piedade. Então, sempre foi um grande mistério. Estamos quase partindo para o encerramento, nós continuamos amanhã, tá bom? Sempre foi um grande mistério a encarnação de Deus. O próprio Jesus hoje segue sendo uma pessoa misteriosa. Por mais que as pessoas admitam, como Nicodemos. Nicodemos admitiu, olha, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. O grande teólogo Nicodemos. Os grandes teólogos, eles admitem que Jesus é Deus, mas eles não têm revelação. Eles ficam pensando num pai à parte de Jesus. Eles ficam pensando num ser barbudo sentado num trono lá em cima. Os dualistas também, sempre pensando que Jesus é Deus menor, que Jesus é um Deus menor, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eles fazem esta confusão. E Jesus segue sendo um ser misterioso. Os próprios judeus não aceitaram o sacrifício de Jesus, porque eles não criam que Jesus era Deus. Então é difícil o povo interpretar. É de difícil interpretação para o povo crer que Jesus Cristo era o próprio Deus. O Pai habitando no Filho, o Espírito habitando no corpo. Você sabe que Deus habitou dentro de Cristo e não havia duas pessoas. Porque eu creio no que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Amém.
Você tem que saber que nós temos alma, corpo e espírito. Isso não faz de nós 3 pessoas. Tá certo? Eu sou corpo, tenho um espírito e tenho uma alma, para formar um ser. E precisou do Espírito Santo de Deus e o corpo de Jesus para formar o mistério da piedade. Deus em uma carne humana. Você não separa Deus do Filho e o Filho do Pai. São inseparáveis. É uma perfeição. Foi uma união tão perfeita que o sangue que saiu de Jesus era o sangue de Deus. Eles não entendem. Como pode Jesus ser Deus, a própria pessoa de Deus em carne, a mente humana, sem o auxílio da revelação de Deus, porque é o Espírito Santo que revela. Por mais que eu fale, por mais que eu mostre, por mais que eu explique, se o Espírito Santo não lhe revelar quem é o grande mistério da piedade, você nunca vai compreender. Porque isto não é dado por sabedoria e intelecto, é uma revelação espiritual. Deus escolheu esconder isto dos sábios e entendidos e revelar aos seus pequeninos. Amém? Então, segue sendo Jesus uma pessoa misteriosa. O princípio, o próprio concílio em Nicéia, se você pensar naquele concílio que houve ali, no ano, se eu não me engano, 306, em Nicéia houve um concílio. Era porque havia muitas controvérsias, muitas discussão de quem era Jesus. Uns falavam que ele era a essência do próprio Pai. Uns falaram que ele era um filho menor, uma manifestação menor de Deus. Por isso fizeram um concílio, para poder discutir quem era a pessoa misteriosa, o Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguiam ver e crer que aquele homem chamado Jesus era o próprio Deus, não um filho à parte do Pai, mas o próprio Deus revestido de carne. Sempre essa pessoa misteriosa é motivo de lutas, brigas, controvérsias. Esta pessoa misteriosa, como foi Melquisedeque, essa pessoa misteriosa, como foi Jesus, e é ainda, E temos uma pessoa misteriosa também entre nós hoje, para o povo do último dia, que era Brana, tá certo? Isso nós vamos deixar para amanhã. Eu creio que o nosso tempo é curto, E nós vamos continuar amanhã falando um pouquinho mais disso, tá bom? Senhor nosso Deus, queremos agradecer o Senhor pela sua bondade, o seu amor, a sua graça, em nos conceder, Pai, conhecer este grande mistério da piedade, Pai. Esse mistério que transforma a minha vida, que transforma a vida dos meus irmãos. Esse mistério que apaga toda a maldade do meu pecado. Esse mistério que joga o meu pecado no mar do esquecimento. Este grande mistério que me enche do teu Espírito Santo. Ó Deus, como somos felizes por conhecermos o mistério da piedade. Crermos que o Senhor se fez um de nós, para que o pecado fosse pago e nós tivéssemos fundamento para uma verdadeira fé de salvação. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.